meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. Seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo nas horas incertas. Às vezes, em certos momentos difíceis na vida, em que precisamos de alguém para ajudar na saída, a sua palavra de força, de fé e de carinho me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, sorriso e abraço festivo da minha chegada. Você que me diz a verdade com frases abertas. Você é o amigo mais certo nas horas incertas. Não preciso nem dizer tudo isso que eu te digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Bira, por favor. Boa noite a todos e boa noite a todas. Essa doce serena paz de Jesus continue conosco, né? A continuidade dessa atividade, dessa casa tão querida, tão aconchegante para todos nós, né? Prazer te conhecer, nós vamos ter oportunidade, porque você vai voltar com a gente, de conversar. Já sei também que você canta. Não? Nem toca violão? Não? Tá bem? Então me deram a informação errada. Doutrina dos Espíritos é uma reflexão. E essa reflexão, ela tem que ser feita individualmente. Quando a reflexão é feita individualmente, passamos para o coletivo, onde todos, a partir das reflexões que fazem dos textos que a doutrina nos traz, cada um vai colocando, a partir dos seus registros e também do que pensa e não do que acha, aquilo que a doutrina dos Espíritos está querendo dizer através dos ensinamentos que principalmente nos chegam através de Jesus o Cristo e sob a ótica da doutrina, com Kardec compilando, Chico Xavier e tantos outros, com Emmanuel, com Joana de Ângeles e tantos outros espíritos que vêm somar a essa doutrina para nos trazer esse manancial de conhecimentos que tanto necessitamos para a nossa evolução. E a primeira reflexão que a gente faz é essa: Senhor, o que queres que eu faça? Então, se cada um de nós perguntarmos, fizermos essa pergunta, mentalmente nós teremos uma resposta, porque essa resposta já se encontra dentro de nós. Ela virá da nossa inconsciência para a nossa consciência, e a partir daí eu vou descobrindo os caminhos que o Senhor determina para cada um dos seus filhos. Mas esse caminho determinado pelo Senhor para cada um dos seus filhos é acompanhado do livre-arbítrio. Então, nós podemos escolher. E que as nossas escolhas sejam as melhores que a gente possa fazer
diante de tudo aquilo que Jesus o Cristo nos traz como ensinamento. Então a gente tem alguns textos para que a gente possa, de alguma forma, refletir em torno daquilo que essa lição está nos querendo dizer. O primeiro deles nos diz assim, deixa eu botar aqui meu óculos para não ter que virar. Paulo de Tarso, que é o arauto do cristianismo, oferece-nos oportuna expressão de valiosas reflexões. Como se não bastasse o fenômeno mediúnico, provocado por incomensurável energia de amor, o momento crucial para a transformação do antigo doutor da lei tornou-se um dos mais importantes acontecimentos que corroboram na decisão daqueles que têm vontade firme e fé no futuro. Se nós pegarmos esse texto e começarmos a destrinchá-lo mentalmente, ou até mesmo se estivermos na nossa casa ou junto com um grupo amigo de reflexões e de estudo, e a gente puder tirar desse texto tudo aquilo que a gente precisa, a gente vai verificar a riqueza que nos traz os ensinamentos que o cristianismo, através de todos esses conceitos, nos traz, nos presenteia. Paulo de Tarso fez essa pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Será que nós podemos ocupar o lugar de Paulo de Tarso nesse momento e fazer essa pergunta para nosso Pai? Senhor, o que queres que eu faça? Nós ganhamos a reencarnação. Nessa reencarnação, nós estamos no planeta que é de provas e expiações. O que nós estamos fazendo aqui? O que Deus, nosso Pai, pretende de cada um de nós? Para onde nós vamos caminhar? O que nós temos que desenvolver? O que nós temos que fazer? E a gente vai fazendo uma valiosa reflexão dessa frase, dessa questão, desse questionamento. Senhor, o que queres que eu faça? Né? E aí ele diz, como se não bastasse o fenômeno mediúnico provocado por incomensurável energia de amor, o momento crucial para a transformação do antigo doutor, Paulo, da lei, tornou-se um dos mais importantes acontecimentos. Nós não vamos falar aqui da história de Paulo de Tarso, até porque todos nós já conhecemos muito bem essa história. Seria repetir, né, algo que nós já conhecemos. Mas vamos tirar dessa história a reflexão que precisamos para poder entender não a Paulo de Tarso, mas a nós mesmos, através de algo que Paulo de Tarso nos traz. Então, a partir daquilo que Paulo traz, Emmanuel, a todos os espíritos que compõem a doutrina dos espíritos e tantos outros queridos amigos da espiritualidade que nos trazem informações preciosas, o que eu faço com isso? O que isso quer dizer dentro de mim? Aonde reverbera? Onde pulsa no meu coração esses ensinamentos? Aonde racionaliza na minha mente esses ensinamentos? E aí é que a gente vai começando, porque se a gente sabe que foi Paulo de Tarso que fez essa pergunta, se a gente sabe a história de Paulo de Tarso, isso a gente já sabe. É a história dele. E a nossa história? Como é que fica? Então a gente tem que, a partir das experiências que a gente está presenciando no nosso dia a dia, mesmo nessa presente reencarnação, trazer essas experiências para a gente e fazer com que essas experiências tenham vida dentro da gente. E a partir dessa vida, dessa experiência, a gente possa entender um pouquinho mais quem somos, o que nós estamos fazendo aqui, né? Qual é o motivo de tantos brasileiros estarem aqui residindo nos Estados Unidos? Senhor, será que o Senhor quer isso? Foi isso que ele pretendeu para que esses filhos dele
viesse de sua terra para um outro país, para quê? Já se perguntaram para que isso? Porque não é simplesmente para resolver as suas questões financeiras. Tem outras coisas por detrás disso. Tem outras coisas. E às vezes a gente se prende a determinados fatos, e esses fatos que a gente se prende se liga à matéria, e matéria fica. Será que a nível espiritual não há um motivo para todos nós estarmos aqui na América? Né? Ou os imigrantes que vão da Síria para lá, os da Venezuela para o Brasil e por aí vai? Né? Qual é o sentido disso? Né? Quando a gente pergunta assim, o que queres que eu faça? De repente, o que ele quer que a gente faça é exatamente o que a gente está fazendo. Agora, o que a gente está fazendo aqui, nós é que temos que saber. Isso cabe a cada um de nós. E esse fazer aqui, que de repente o Senhor quer que eu faça, ele tem que ser feito de uma forma que nós tiremos proveito no aprendizado e não proveito no nosso bolso. Então, que a gente possa aprender com essa vinda de lá para cá, porque quem sabe não é isso que o Senhor quer que a gente faça, né? E ele diz importantes acontecimentos que corroboram na decisão daqueles que têm vontade firme e fé no futuro. É uma outra reflexão. Como é que anda a nossa vontade? Ela é uma vontade tênue? Ela é uma vontade maleável? Será que quero? Será que não quero? Estou indeciso? Estou na dúvida? Né? E a fé no futuro? Como é que fica? Nós, espíritas, temos muito mais possibilidades de acreditar no futuro e, por isso, a nossa fé aumenta, ela é uma fé mais robusta, porque a gente acredita na reencarnação, a gente acredita na pluralidade das existências, na vida após a morte. Então essa fé, ela vai se robustecendo à medida que a gente vai vivenciando o nosso dia a dia. Amanhã já é futuro. Então qual é a minha fé? O que eu acredito para mim, para o meu amanhã? Não é um futuro da próxima reencarnação, né? Porque a cada dia que eu vivo hoje, eu formo um futuro cada vez melhor para mim. Então, o que eu estou fazendo hoje? Essa é a nossa reflexão, né? Será que o que eu estou fazendo hoje seria exatamente ter como resposta aquilo que eu faria como pergunta para o Pai? Senhor, o que queres que eu faça? Não é apenas uma simples pergunta do servo diante de seu Senhor, mas um questionamento a suscitar inúmeras aplicabilidades no cotidiano de cada um de nós. Não é simplesmente um divisor de águas na vida do crente sincero, mas uma decisão sem volta. No processo de rompimento com as atitudes viciantes que travamos em nossa jornada evolutiva. É também um olhar crítico entre o que fomos, quem fomos e o que queremos ser. Olha que reflexão fantástica que essa frase, né, esse questionamento de Paulo de Tarso nos traz, né? Porque, como ele diz aqui, não é uma simples pergunta. O servo somos todos nós. Nesse momento, nós somos um Paulo de Tarso para que essa questão seja formulada. Então, eu sou um servo do Senhor e pergunto, Pai, Senhor, o que queres que eu faça? Né? Diante do seu Senhor, mais um questionamento que vai trazer para a gente muitas aplicabilidades. Não é algo que vai determinar, eu quero que você faça isso, né? E isso traz para a gente, é como se eu tivesse perguntando para mim mesmo. Deus não está em todas as partes? Então Deus está em mim. Quando eu pergunto, Senhor, o que queres que eu faça? Eu estou perguntando a esse Senhor que reside em mim. E esse Senhor que reside em mim, por eu ser filho do Pai, por eu ser o filho desse Senhor,
eu vou encontrar essas respostas que também já estão dentro de mim. E essas respostas, elas não se resumem a uma única resposta, faça isso. Porque naquilo que eu determinar, através da vontade de Deus em mim, eu vou encontrando soluções e soluções e soluções. Nós estamos no segundo estágio da nossa evolução. Então imagina o que nós vamos ter ainda pela nossa frente. É um caminho muito longo a ser percorrido. E esse o que quer que eu faça, ele vem acompanhado de todas essas vontades que permeiam a minha caminhada quando reencarnado e também quando desencarnado. É um questionamento que vai suscitar muitos caminhos, muitas aplicações, né, no cotidiano, no dia a dia de cada um de nós. Hoje nós acordamos de um jeito, amanhã nós vamos acordar de outro. Se eu acordei hoje e perguntei, Senhor, o que queres que eu faça? É a mesma coisa Deus está perguntando para mim mesmo. O que eu quero fazer? E aí eu vou determinar naquele meu dia o que eu quero fazer. Na maioria das vezes, a gente determina o que quer fazer a nível da matéria. Materialmente, eu vou trabalhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas a nível da matéria. A gente não tem o hábito de fazer o... Tá desculpada dessa vez. Mas aí ele vai ter que tocar e cantar mais 3 canções para pagar isso aí. Então é algo que a gente vai construindo dentro de nós. Pedaço por pedaço, caminho por caminho, passada por passada. Né? Então eu acordo sempre na minha cabeça, né, na minha mente, pelos hábitos adquiridos que eu venho adquirindo ao longo das minhas reencarnações, eu traço o meu caminho apenas a nível da matéria. Mas eu esqueço de traçar esse caminho a nível do espírito. Porque eu sou individualidade, estou com personalidade. Então eu não sou Bira, eu estou Bira, né? Sou um espírito. E como espírito, eu já tenho uma boa caminhada e terei mais uma boa caminhada aí pela frente. Então eu acordo amanhã. Senhor, o que queres que eu faça? Né? É evidente que se eu ficar esperando, sentado na cama, o que o Senhor quer que eu faça e me dizer isso, eu vou ficar sentado o dia inteiro ali. Né? Porque essa pergunta, quando a gente faz isso, ela vai vibrar, ela vai reverberar dentro de nós mesmos. E aí eu vou decidir o que eu vou querer fazer. Se eu puder equilibrar o meu cotidiano, a minha caminhada cotidiana com a matéria e com o espírito, eu já estaria tendo um ganho muito grande. Né? Numa dinâmica de grupo, que eu, como psicólogo, a gente faz bastante dinâmica com as pessoas, né? Que dessa forma que eu gosto de trabalhar, interagindo, né? Também porque eu quero aprender também, né? Então é interagindo que a gente aprende mais. Então, numa dinâmica de grupo, foi perguntado para uma senhora muito bem vestida, né? Muito elegante, né? Com várias joias, perguntado para o grupo, né? Qual é o percentual da sua vida, do dia a dia, que você tem dedicado à matéria? E essa senhora, muito sorridente, né? Sorridente porque ela considerava que isso seria o certo, a resposta que ela deu, e ela colocou que ela vivia 95%, 99% para a matéria, no seu dia a dia. Né? E os outros também responderam, mas ninguém disse que vivia, né, menos do que 70%. A maioria era de 70% para cima, né? E aí foi perguntado quanto que vivia para a sua vida de espírito, que é a vida verdadeira. É só fazer a conta, né? 100 menos e daria o percentual da sua vivência de espírito aqui na Terra. E para essa senhora era 1%, que ela vivia para a vida do espírito, né? E aí vem a pergunta, o questionamento. Vocês sabiam que vocês vão desencarnar? Aliás, vocês sabiam? Sabem, né? A gente sempre acha que é o outro que vai desencarnar, a gente não. Então,
quando a pergunta foi feita, ela na primeira fase, ela estava com um sorriso de aqui a aqui, né? Achando que ela estava totalmente certa daquilo que ela estava fazendo. E aí as pessoas levam aquele susto, né? Porque ninguém quer, né, desencarnar, a verdade é essa. E ela falou assim, nós sabemos que vamos desencarnar. Tá. Uma outra questão, quando desencarnar, o que nós vamos levar? Aí a ficha dela caiu, o sorriso murchou e as lágrimas começaram a cair. Porque ela percebeu que ela passou uma reencarnação inteira para voltar para a pátria espiritual levando 1%. Ou seja, é aquela bolsinha que a gente bota moeda, sabe qual é? Não era nem uma pochete, era uma bolsinha, né? E ela levou um susto com relação a isso e os outros também levaram. E é assim a gente acorda pensando no que a gente vai fazer por uma questão de sobrevivência material. Mas a gente dificilmente a gente pensa não na sobrevivência espiritual, porque essa vai dar continuidade, queiramos ou não, mas de uma melhoria da qualidade do espírito que sou, né? Então a gente tem que começar a prestar mais atenção. Como é que anda esse nosso percentual? Como é que está a nossa balança? Eu tenho vivido muito mais para a matéria do que para o... É evidente que a gente tem que sobreviver, né? É evidente que a gente tem que ganhar o nosso ganha-pão, né? Tem que pagar as nossas contas, isso ninguém questiona. Mas a gente também tem que dedicar um pouco das nossas atividades, do nosso pensamento, da nossa vontade, às questões que é do espírito. Porque quando desencarnar, é isso que eu vou levar. Eu não vou levar carro, não vou levar roupa, não vou levar ouro, não vou levar nada disso. Eu vou levar o que eu amealhei a nível da minha moral. Então é isso que a gente tem que pensar. O que fomos representa os nossos enganos. Olha que interessante isso. Tanto quanto o que somos aponta o nosso esforço diário, por menor que seja, na busca pela transformação. Todavia, o que queremos ser pressupõe toda a esperança do Senhor em nossa reforma íntima. Senhor, o que queres que eu faça? O que fomos representa os nossos enganos, as nossas outras reencarnações. Eu não estou no planeta de provas e expiações porque assim foi decidido. Se eu estou no planeta de provas e expiações foi porque eu construí durante as minhas reencarnações possibilidades para estar reencarnado nesse planeta, onde não existe amor, onde a felicidade não é deste mundo, e por aí vai, muitas outras coisas que a gente já conhece perfeitamente bem, que essa doutrina nos ensina. Então, o que fomos, né, representa hoje tudo aquilo que nós carregamos, são os nossos registros. E aí eu tenho que fazer uma mentalização, eu tenho que fazer um processo de autoconhecimento para que eu possa perceber quem sou eu, quem é essa pessoa. Eu não quero que ninguém aponte quem eu sou. Isso é uma tarefa que tem que ser minha. Quem eu sou? Eu tenho que reconhecer em mim tudo aquilo que para mim não resolve mais, não quero mais. É o lixo da nossa alma. E eu quero tirar de dentro de mim esse lixo. Aí eu aproveito os ensinamentos da doutrina que nos diz assim, que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Se hoje eu tenho determinados hábitos, é por conta das minhas reencarnações que eu venho adquirindo, e dessa também. Ora, mas eu já percebi, diante do que eu estudo e diante da minha convivência com os meus irmãos, que eu tenho determinados hábitos que eu não quero mais carregar. Já não me fazem bem. A minha consciência já não se sente mais à vontade comigo carregando esses hábitos. Para que eu possa retirar esses hábitos de mim, eu tenho que amealhar outros hábitos, adquirir outros hábitos que expulsem
esses hábitos da minha vivência, da minha vida, né? Então, Senhor, o que queres que eu faça? Eu acho que todos nós sabemos qual é a resposta para essa pergunta, né? Mas a gente ainda precisa perguntar para nós mesmos o que eu quero fazer diante de tudo isso que hoje nós já sabemos. E muito será pedido a quem muito foi dado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? O que queremos ser pressupõe toda a esperança do Senhor em nossa reforma íntima. É o que queremos ser. E aí também, essa semana passada, eu fiz uma palestra em uma das casas do Espírito sobre reforma íntima, né? E foi muito bom, porque foram várias frases. O que você pode fazer para obter a sua reforma íntima, né? E nós nos assustamos diante de coisas tão simples e tão comuns, e a gente percebe o quanto que a gente ainda não faz, né? Então, como é que anda a nossa reforma íntima? Como é que anda a minha reforma íntima? O que eu tenho o que eu estou fazendo para me reformar intimamente, né? Isso é um trabalho individual, e cada um busca aquilo que o seu coração determina, aquilo que o seu coração deseja. Então, se eu penso que numa casa espírita eu vou conseguir vencer a mim mesmo, os meus obstáculos, e ir conquistando cada vez mais uma reforma íntima, eu vou para a casa espírita. Se eu acho que uma terapia, uma psicologia, se é igreja evangélica, se é igreja católica, não importa onde seja. O que importa é que você se sinta no local onde você perceba que você está conseguindo se reformar intimamente. Pode não ser religião nenhuma. Não, eu só quero trabalhar num asilo de velhinhos, sem estar ligado a religião nenhuma. Ótimo, ótimo. Ninguém diz que alguém tem que ter religião, né? Todos nós temos que seguir, vai ser o futuro de todos nós, é a religião que se chama Deus, porque todo mundo vai ter que convergir para Deus. Então não vai ter mais ismos, né? Hoje nós precisamos dessas separações, que são esses grupos que vão fazer com que as coisas vão se juntando cada vez mais. Mas todas elas terão que convergir um dia para Deus. É um convite a todos os filhos de Deus quando se propõem a despertar do estágio de letargia moral que se encontram, proporcionando diversas aplicabilidades na vida de cada um, seja no relacionamento com familiares, passando pelo convívio com os demais irmãos de jornada, na batalha interior da reforma moral que empreendemos, até nas atitudes sociais, ambientais e políticas, com interferência direta na melhoria da qualidade de vida da sociedade. A indagação de Paulo de Tarso se mantém atualizada. Não obstante, as centenas de anos que nos separam de sua origem. Faz tanto tempo que Paulo de Tarso fez essa pergunta, mas ela é tão atual hoje, que ainda nos faz engasgar na nossa garganta essa resposta que às vezes a gente tem dificuldade para que ela venha, para que ela saia de dentro de nós, porque nós ainda estamos muito arraigados ao nosso orgulho. Então nós não queremos divergir das pessoas, nós não queremos trocar ideias com as pessoas, nós queremos manter a nossa postura e a nossa posição como sendo aquela mais correta, sustentada por esse orgulho que nós carregamos. E quando muito a vaidade que vai chegando e vai nos trazendo uma certa questão de poder e fazendo com que a gente não perceba qual é a resposta que a gente tem que dar para nós mesmos dessa pergunta. Se eu quiser saber, né, com o Senhor o que Ele quer que eu faça, eu tenho que me despir, eu tenho que dispor de mim mesmo.
eu tenho que me desnudar de mim mesmo e começar a trabalhar o ego que eu tenho para deixar que ele suplante o self e possa aparecer em espírito. Para que, aparecendo em espírito, ele possa sobrepor a tudo aquilo que nós consideramos como sendo mais correto. A inversão de valores, ela é tão clara para todos nós que às vezes nos assusta. Tudo aquilo que nós considerávamos como certo, hoje está errado. Tudo aquilo que a gente considerava como errado, é o certo. Então está se invertendo tudo, mas com uma finalidade muito boa. Não importa se o outro tem essa inversão de valores dentro dele ou se ele coloca isso a nível de sociedade. O que me importa é se os meus valores, eles continuam alicerçados nas leis de Deus que se encontram na minha consciência. Porque se eu tivesse a certeza, sempre que eu perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? A resposta será para mim muito gratificante, porque com certeza um dos caminhos que Ele me apontará é seguir a Jesus. E isso todos nós já sabemos, por ser o nosso modelo e o nosso guia, por ser o caminho, a verdade e a vida. Então essa resposta já está mais do que pronta dentro da gente. Mas aí vem a reflexão. Ora, se o pai deseja que cada um dos seus filhos siga o irmão maior que é Jesus, o que nós estamos fazendo para seguir a Jesus? O quanto de conhecimento nós já temos? Nós já guardamos os conhecimentos do Mestre. O quanto desse conhecimento já está em mim? Né? O quanto que ele pulsa em mim? Então essas questões eu tenho que fazer para mim mesmo. Esse trabalho, na verdade, é um seminário, então eu não vou chegar ao final dele nem amanhã, tá? Se vocês quiserem ficar, eu fico, né? Mas não vai dar para a gente fazer tudo. Então, quando chegar a nossa hora, a gente vai até a lâmina que der. Analisando a construção sublime da pergunta do apóstolo dos gentios, interpretamo-la como um código de acesso para a aplicação da vontade do Mestre, uma espécie de senha, onde a humildade do aprendiz busca mananciais de conhecimento de seu Mestre. Cada palavra, portanto, tem um peso capital para a força da indagação. O que fica para a gente aqui nesse pequeno texto? Uma palavra que se destaca, que salta aos olhos: humildade. Então é dessa forma que a gente vai refletindo. Está falando, mestre, uma espécie de senha onde a humildade do aprendiz. Quem é o aprendiz? Nós. Então, como é que anda a nossa humildade? Que nível de humildade me sustenta? Nessa luta incessante do eu com o eu, quem é que está vencendo? A vaidade, o orgulho, a humildade, o afeto? Quem é que está vencendo isso? Eu tenho que fazer essa pergunta para mim mesmo. E ser honesto, e ser sincero. E buscar dentro dessa sinceridade aquilo que eu preciso saber dessas respostas para poder validar essas leis que estão na minha consciência. Então, se eu tenho essas respostas de mim mesmo para mim mesmo, eu vou cada vez mais fortalecendo esse Deus que se encontra em mim. Eu vou fortalecendo esse mestre que me acompanha. Eu vou procurando dar para o meu próximo justamente aquilo que eu gostaria que esse próximo me desse. Então, como é que anda a nossa humildade? Isso é algo que a gente tem que se perguntar bastante. Se eu tenho dificuldade para localizar essa humildade dentro de mim, eu tenho que prestar atenção nas experiências pelas quais eu estou passando. Se diante de determinadas experiências, principalmente dentro das nossas próprias casas,
Se diante dessas experiências eu detectar ali um caminho de orgulho, de vaidade, de prepotência, de arrogância, que essa frase tem tudo a ver com prepotência e arrogância. Senhor, o que queres que eu faça? Porque se eu sou prepotente e arrogante, eu não vou conseguir resposta nenhuma, porque a minha prepotência e a minha arrogância não vai me deixar perceber a resposta que o Senhor me dará. Justamente por conta da prepotência e da arrogância. Para que eu possa ter o caminho dessas respostas, eu tenho que me despir disso, dessa prepotência e dessa arrogância, e começar a me vestir da humildade. Todos nós seremos espíritos perfeitos, não tem como escapar disso, é da lei. Deus quer assim. O Pai determina isso para seus filhos. E não se conhece nenhum espírito perfeito que seja prepotente ou arrogante. Não se conhece nenhum espírito perfeito que ainda carrega um acúmulo de vaidade e de orgulho consigo. Os espíritos perfeitos que a gente conhece, que a gente entra em contato a partir das literaturas, das biografias, são espíritos totalmente despidos de tudo isso. E aí a gente faz um questionamento para as pessoas: quem quer ser feliz? E todo mundo levanta o braço, né? Quem é que não quer ser feliz, né? E aí a gente faz uma outra pergunta: o que você está fazendo para ser feliz? E aí os braços começam a baixar. Outra pergunta: o que significa ser feliz para você? Será que ser feliz para você é ter o carro do ano? O apartamento na praia? O que é ser feliz para você? Né? Porque nós somos bastante equivocados com relação ao quesito felicidade, porque o que faz o outro feliz não é necessariamente o que me faz feliz. Isso demonstra mais uma vez que todos nós somos espíritos, cada um é uma individualidade. Não tem um igual ao outro. Então cada um é que tem que buscar dentro de si essas respostas para a gente poder crescer juntos, mas cada um fazendo o seu trabalho. Nos falta 10 minutinhos. Ao dirigir-se ao desconhecido sob o influxo da presença do Mestre, Saulo, que depois vem a ser Paulo, inicia com o Senhor, o que demonstra um respeito à hierarquia moral do Cristo, a quem ele, naquela encarnação, não havia tido contato físico. É, sem dúvida, uma demonstração inequívoca de que temos um ser superior a nos conduzir nos momentos de dúvidas e incertezas, diante dos desafios da vida. Mas Saulo continua e diz: que queres? O que significa que o desejo do bom pastor é soberano, sendo que seu pedido é uma sublime ordenação aos nossos sentidos. A gente não pode se esquecer que o próprio Jesus falou para a gente que se nós quisermos ir ao Pai, teríamos que ir por Ele, Jesus. Né? Então Saulo, obedecendo aquela hierarquia, ele se refere a Jesus como Senhor, né? Se refere ao Mestre como Senhor, respeitando essa hierarquia, né? É uma demonstração inequívoca de que temos um ser superior a nos conduzir, que além de Jesus, acima de Jesus está Deus, o ser superior que nos conduz a todos, inclusive a Jesus. Incerteza diante dos desafios da vida. E na outra pergunta: o que queres? O que significa que o desejo de Jesus, do bom pastor, ele é soberano. Ou seja, o que Jesus respondesse ali, Jesus é porta-voz de Deus, né? Alguns dizem médium de Deus, né? Mas é porta-voz de Deus. Então, o que Jesus falasse ali seria como se fosse um recado que ele tivesse recebido do Pai para esse questionamento de Saulo.
e seu pedido é uma sublime ordenação aos nossos destinos. Jamais, jamais, em tempo algum, Jesus falaria qualquer coisa que fosse para entravar a nossa caminhada, a nossa evolução. Tudo que Jesus tem nos dito até hoje, através dos nossos apóstolos, tudo é um caminho a ser seguido para que a gente encontre essa verdade que significa Jesus em nossas vidas. Para que signifique a vida que nós temos que viver para poder cada vez mais, junto com o Pai, ser o co-criador deste universo. Significa verdade, essa verdade que vai cada vez mais latejando dentro da gente a cada momento que a gente entra em contato com esses ensinamentos. E vai nos curvando. E nesse curvamento nós vamos entendendo o quanto nós precisamos nos humildar, não é nos humilhar, mas nos humildar para que possamos atingir o reino de Deus, que veremos, segundo os nossos irmãos sempre nos conclamam, nos convida, se nós estivermos seguindo Jesus. Isso é tarefa individual, é de cada um. Por fim, ele complementa, que eu faça, oferecendo-nos claramente o entendimento de que Jesus respeita o nosso tempo, os nossos limites, e que a tarefa de autotransformação não cabe a terceiros, mas a nós mesmos. Apliquemos, pois, a proposta de Paulo de Tarso nos diversos campos a qual fomos chamados a viver, seja com parentes difíceis, em famílias conturbadas ou no convívio com superiores profissionais, a exigir-nos paciência e tolerância. Elevemos o pensamento ao Mestre e perguntamos o que ele deseja que nós façamos. Então, para essa última parte do questionamento de Paulo, a gente teria aí mais umas 30 lâminas só sobre esse assunto, Mas a gente vai ficar com essa, porque a gente deu as 3 fases, onde ele diz, no quesito que eu faça, ele faz exatamente com que a gente entenda que os ensinamentos de Jesus têm que ser respeitados. E esses ensinamentos de Jesus são respeitados à medida que o tempo vai avançando. Quando Jesus apareceu na Terra, 2019 anos atrás, e trouxe os seus ensinamentos, serviu esses ensinamentos dentro do entendimento do povo, que podia ser nós que estivéssemos ali naquele momento, para aquela época. E nós estamos vindo, dia após dia, anos após anos, sustentando o mesmo ensinamento. E esses ensinamentos vão caindo como uma luva para todos nós, sem se importar o tempo em que vivemos. Então, 2000 anos atrás, como hoje, o ensinamento é o mesmo, mas ele cai perfeitamente para todos nós. E sabe-se lá Deus até quando esses ensinamentos ainda vão ter que estar nos permeando para que nossos corações grite de alegria quando dissermos: Senhor, o que queres que eu faça, eu farei, hoje e sempre. Muita paz. Luiz pediu para você fazer uma meditação. Quem pediu? Um amigo nosso que estava aqui e não está mais. E ele é encarnado, tá? Ué, então não deve ser muito bom, porque ele foi embora. Pode ser um banheiro. Ele falou que Não, não uma sei. meditação, uma coisa. Uma visualização. Isso, pode fazer pra gente? Poder posso. Você tem música melhor? E tá no fundo.